Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande podermos estar juntos em mais esse tempo para podermos cultuar ao Senhor. E nesse momento da palavra, que nós possamos ter atenção e o respeito necessário para que a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações nessa noite. Antes de iniciar, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez para que o Senhor encontre lugar e faça a diferença que precisa ser feita nas nossas vidas nesta noite através da palavra dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de mais uma vez podermos estar juntos pensando na palavra do Senhor, meu Pai. Deus amado, eu peço a Ti que se revele a nós através da palavra, que ela possa vir e causar a mudança que é necessária nas nossas vidas nesse tempo, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é dividida basicamente em duas partes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A palavra testamento em si, ela significa pacto, aliança. Então, a Bíblia ela foi dividida dessa forma e nós podemos dizer que o que causou essa divisão foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que antes de Cristo vir, nós vivíamos sob um pacto, sobre uma aliança. Mas após a vinda de Jesus, nós passamos a viver um novo pacto, uma nova aliança. E o próprio Jesus falou isso. Olha o que ele diz lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Abram comigo a sua Bíblia, por favor. Lucas 22, no versículo 20, Jesus diz o seguinte: de semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele mesmo diz que é uma nova aliança que nós estamos vivendo. Só que nós precisamos ter uma compreensão do contexto para que a gente não venha ter uma interpretação incoerente daquilo que Jesus estava dizendo. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E na língua grega existiam duas palavras que poderiam ser traduzidas como novo. Essas palavras são neo e kainos. São duas palavras que tinham o mesmo significado. Mas qual que é a diferença entre essas palavras? Nós sabemos, por exemplo, que o ADI e a Cibele, eles têm um lote que eles compraram e eles desejam construir uma casa nesse lote. Isso significa que quando eles construírem essa casa, eles vão morar em uma casa neo. Porque neo, na língua grega, significa algo novo que nunca existiu. Só que a gente sabe também, por exemplo, que o Wellington e a Marlene, recentemente eles fizeram uma reforma na casa deles. E, nesse sentido, eles moram hoje numa casa kainos, que é uma casa reformada, ou seja, é algo que já existia, mas passou por uma adaptação para que fosse ainda melhor. Esse mesmo exemplo pode ser usado aqui na nossa igreja. Hoje nós estamos, eu estou aqui bem de frente para o nosso lote, que é onde vai ser construída a nossa igreja. Quando nós construirmos a nossa igreja nesse lote, nós estaremos em uma igreja neo, que é uma coisa nova, que nunca existiu. Só que nós sabemos também que o local onde nós estamos hoje, ele foi feito uma reforma muito grande nele, pela Iana e pelo Anilton. Então hoje nós estamos numa igreja kainos, uma coisa que já existia, mas foi melhorada, foi adaptada para servir da forma que ela serve hoje. Nesse sentido aqui, em que Jesus estava falando, ele não utilizou a palavra neo, no sentido de, eu vou fazer com vocês uma nova aliança, eu vou instituir uma coisa nova que nunca antes existiu. Na verdade, ele estava usando a palavra kainos, que significa que eu vou melhorar uma coisa que já existia. Então Jesus, através do sangue dele, ele vem para reformar uma aliança que já havia sido feita lá no Antigo Testamento. E para isso a gente vai voltar um pouco no texto, para nós entendermos que tipo de aliança era essa e qual era a necessidade dela ser melhorada ou reformada. Em Gênesis 1, nós vemos que Deus estabelece uma aliança com Adão.
Essa aliança foi estabelecida no momento em que Deus o cria como sua imagem e semelhança. Só que nós vemos que já no capítulo 3, essa aliança foi quebrada por causa da desobediência do homem. Um pouco de tempo se passou, então nós tivemos uma nova aliança que foi feita com Noé, no dilúvio, por exemplo. Mais um tempo se passou, houve uma nova aliança feita com Abraão, e tivemos também uma aliança mais adiante feita com Davi, mas também tivemos uma aliança que foi feita com Moisés. E através de Moisés, todo o povo israelita estava inserido nessa aliança. E quais que eram as características dessa aliança? Hoje nós vamos focar nessa aliança que foi feita com Moisés, através dele para com o povo israelita. Quais eram as características dessa aliança? Na aliança com Moisés, Deus estabeleceu uma forma de ser encontrado pelo povo. Esse modelo de culto, ele seria totalmente ditado por Deus e teria que ser seguido exatamente daquela forma. Existia um lugar específico, existiam pessoas específicas, era tudo muito bem controlado. Em Êxodo, a partir do capítulo 34 até o final do livro, nós vemos os detalhes que Deus exige para esse local onde ele seria cultuado, que nós sabemos que ficou conhecido como tabernáculo. Cada detalhe foi cuidadosamente ditado por Deus. Esse espaço era dividido em dois. Existia o lugar santo e existia o lugar santíssimo. O que isso quer dizer? No lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, teria acesso àquele lugar. Além disso, no início do livro de Levítico, existem algumas outras características dessa primeira aliança, que foi feita lá com Moisés para com o povo de Israel. Havia um local específico na tenda em que as pessoas precisavam levar os seus sacrifícios para o perdão dos pecados. Essa história ela é conhecida por todos nós. Então, sempre que houvesse a quebra de um dos mandamentos, e eram 613 mandamentos que haviam naquele tempo, sempre que havia a quebra de um desses mandamentos, era necessário que um animal fosse levado até o templo para que o sacerdote o sacrificasse, pedindo o perdão pelo pecado daquela pessoa. Então, muitas vezes, o animal que era necessário para a expiação da culpa, o animal usado, ele era um cordeiro. Então, essa era a forma de culto que era estabelecida até aquele tempo. Existia um local específico, existiam pessoas específicas, existia um dia específico, e sempre que houvesse transgressão da lei, exigia-se um sacrifício específico para que houvesse perdão daquele pecado. Como que Jesus faz então? Como que ele renova? Como que ele muda toda essa forma de culto? Nós sabemos que antes de Jesus iniciar seu ministério, houve um homem que veio antes dele pregando acerca dele. Esse homem era João Batista. E é muito interessante porque João Batista ele já pregava uma mensagem de arrependimento. João Batista ele estava batizando as pessoas para o perdão dos pecados. E é muito interessante a gente pensar que o próprio Jesus veio até João Batista para poder ser batizado por ele. E vocês lembram qual foi a primeira coisa que João Batista disse quando ele viu Jesus vindo para ser batizado? Ele levantou e disse diante de todo o povo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão prestando atenção naquilo que João Batista tinha acabado de falar? No Antigo Testamento, o cordeiro era usado para a remissão dos pecados. Só que o meu cordeiro, ele servia só para mim. Se você pecasse, você precisava sacrificar o seu próprio cordeiro. Porque não era um cordeiro perfeito. Mas João Batista fala assim, olha, este cordeiro, ele veio do próprio Deus. Ele veio do céu. E não para perdoar o meu pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que Jesus... A primeira coisa que ele faz é acabar com essa questão do sacrifício. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi aquele que morreu e já não mais precisamos fazer outros tipos de sacrifício para alcançar a remissão dos nossos pecados. Então, quando Cristo morre, ele reforma essa parte da aliança que dizia que era necessário o sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Mas e o acesso até a Deus?
Ele iria continuar sendo em dias específicos, com pessoas específicas, em locais específicos? Não. Olha o que a palavra de Deus nos fala lá no livro de, se eu não me engano, Mateus. Olha o que aconteceu no momento em que Jesus morreu. Mateus, no capítulo 27, versículo 51, diz o seguinte: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo, ele foi rasgado completamente. Vocês têm alguma noção de onde ficava esse véu? Esse véu, ele era usado para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Aquilo estava querendo nos dizer o seguinte: no momento em que Cristo morreu, tudo o que ainda nos separava do nosso Deus foi destruído. Já não existia mais uma separação, o nosso pecado já não causava mais essa separação. A partir de agora, não mais somente o sacerdote teria acesso, não mais somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar de habitação de Deus. Todos nós, através de Cristo, hoje nós temos essa possibilidade. E foi essa a reforma na aliança que Cristo veio trazer. Uma aliança que já existia, mas foi reformada por Jesus. Por que a aliança, então, ela precisava ser reformada? Eu quero que a gente pense exclusivamente hoje nesse ponto, qual que era a necessidade dessa aliança ser reformada por Cristo como ele fez. Nós vimos que uma das características da antiga aliança eram as ordenanças de Deus. Haviam 613 mandamentos no Antigo Testamento e a obediência, digamos, ela era determinada pelo cumprimento dessas leis. Mas na verdade é que essa aliança ela havia sido quebrada pela falta de capacidade dos seres humanos de cumpri-la. O ser humano ele não tinha possibilidade de cumprir todos aqueles mandamentos. Na verdade, é muito interessante quando nós paramos para poder ver a palavra de Deus. Existem alguns textos que muitas vezes passam despercebidos por nós, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. E olha o que o apóstolo Paulo fala sobre essa primeira aliança. Olha que coisa interessante. Romanos, no capítulo 7, no versículo 5, olha o que está dizendo. Romanos 7, 5, diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A NVI, ela vai dizer que as nossas paixões, elas foram despertadas pela lei. O que isso está dizendo? Aquilo que tinha sido criado para nos, digamos, controlar, foi aquilo o motivo do nosso descontrole. A lei, ela veio e realçou em nós o desejo de pecar. Isso pode parecer um pouco contraditório, mas eu vou dar um exemplo para que vocês consigam entender o que estava dizendo. Pense comigo que você ganhou uma bicicleta do seu pai. E seu pai, ele deixa você andar na sua bicicleta e tal, mas num certo dia, ele fala com você que ele não quer que você ande naquela rua que fica abaixo da sua casa. Talvez até aquele momento, aquela rua era uma rua comum. Você nunca tinha olhado de uma maneira diferente para aquela rua. Só que a partir da proibição do seu pai, é como se você já não pudesse mais viver sem andar de bicicleta naquela rua. E foi exatamente isso que a lei fez. Muitas vezes, ela realçou na pessoa o desejo de fazer. Porque o ser humano, por causa da nossa natureza caída, nós temos uma inclinação para fazer aquilo que nos é proibido. Então, aquilo que era para nos controlar foi, digamos, o motivo de perdermos o controle. E era por isso que era necessário uma nova aliança, uma reforma nessa aliança antiga. Como Jesus reformou isso? O que Jesus fez para que essa falha que a lei ela teve, como que Jesus ele mudou isso? Nós vemos no Antigo Testamento que a lei ela era capaz de mudar apenas comportamentos.
era uma transformação que acontecia de forma externa. A lei dizia que não podia matar. E como que você percebia, como que você descobria se uma pessoa tinha ou não tinha cumprido essa lei? Você chegava para ele e falava assim, você matou alguém hoje? Não. Então você cumpriu a lei. A lei, ela mudava simplesmente comportamento. Mas vamos ver, eu quero que você abra sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro de Mateus, no capítulo 5. Olha o que a palavra nos diz. Mateus 5. Primeiro nós vamos ler o versículo 21. Olha o que Jesus fala. Ouvistes o que foi dito, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus está falando? Olha, existia uma lei que mudava simplesmente o seu comportamento externo. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês não podem matar. Mas eu digo a vocês que se na mente de vocês, no coração de vocês, vocês guardarem mágoa, guardarem rancor, ficarem irados contra o seu irmão, vocês já estarão pecando. Olha o que esse mesmo texto ele vai nos dizer, lá no versículo 27. Mateus 5, 27 diz o seguinte, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo? Vocês sabem o que foi dito. Não adulterarás. Fator externo. Você sabe quando uma pessoa adultera. Mas Jesus fala o seguinte, mas eu estou dizendo para vocês, se você olhar para alguém com desejo impuro, você já adulterou com ela. Por quê? Porque você pecou dentro. Talvez você não externou o seu pecado. Você não chegou ao ato de adulterar. Mas na sua mente e no seu coração você já fez isso. E é isso que a lei fazia. A lei, ela vinha e mudava simplesmente comportamentos. E qual que foi a solução que Jesus trouxe para nós diante desse problema que a lei nos trouxe? Nós sabemos que o selo dessa nova aliança é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Ele é o responsável por essa reprogramação que precisa existir na nossa mente. É muito claro quando Paulo diz isso lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Abra comigo também. Romanos 12, no versículo 1. Olha o que Paulo ele vem nos dizer. Romanos 12, 1 diz o seguinte, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o apóstolo estava falando? Você não deve se amoldar, se acostumar ao padrão de comportamento desse mundo. Mas como isso deve acontecer? Pela renovação que aconteceu na nossa mente. Pela aquela reprogramação que o Espírito trouxe para a nossa mente. O que Jesus faz então é mudar o nosso modelo de comportamento, mas somente após mudar a nossa maneira de pensar. Porque a lei, até então, ela simplesmente conseguia guiar o comportamento da pessoa. Mas a mente e o coração da pessoa continuavam sendo iguais. E é isso que Cristo faz quando Ele nos dá de presente o Espírito Santo. O Espírito vem para mudar a nossa forma de pensar. Um dos maiores problemas que a igreja cristã atualmente ela tem enfrentado é que nós, os cristãos, nós estamos vivendo uma mudança simplesmente no nosso comportamento. Nós muitas vezes não temos experimentado uma mudança de mente provocada pelo Espírito Santo. Eu já vi muitas pessoas recém-convertidas que até ontem andava de boné, andava de chinelo, andava de bermuda, e então ela se converte e passa a usar um terno, uma gravata. Existe um problema em você mudar a sua forma de vestir por causa do seu encontro com Jesus? Não. Mas, se essa mudança ela não foi causada pela mudança da sua mente, aí existe um problema.
Existem muitas pessoas que depois que se converte, nunca mais vai na casa de um amigo, não participa de nenhuma programação com a família. Existe algum problema em nós mudarmos os locais onde nós costumávamos ir por causa do amor de Cristo? Não. Mas se o motivo dessa mudança não for a transformação que houve na nossa mente, não tem motivo para nós fazermos isso. Está sendo simplesmente uma mudança de comportamento, mas a nossa mente continua a mesma. O que eu quero deixar para vocês hoje é que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus mude o nosso coração, nossa forma de pensar, nossos princípios, os nossos valores. Só depois que isso acontecer é que a mudança do comportamento virá. E será uma coisa natural. Quando Ele transformar a nossa mente, naturalmente o nosso comportamento vai ser outro. Nós precisamos, de uma forma muito séria, aproveitar esse maravilhoso presente que essa reforma na aliança nos deu. Eu acredito que o maior ganho que nós tivemos com a reforma de Cristo na aliança foi esse contato direto com Deus e esse Deus que hoje habita dentro de nós. Nós precisamos então aproveitar esse presente e permitir que o Espírito Santo mude a nossa forma de pensar. Essa vai ser a única forma de nós não sermos as pessoas que Jesus estava se referindo lá no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, forma externa, mas o seu coração está longe de mim. Isso é a forma interna. O que difere um cristão autêntico de um mero religioso é apenas o ponto de partida de sua mudança de comportamento. Que seja o Espírito Santo o motivo de não agirmos como antes. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça nesse sentido. Amém.